Olá pessoal, eu sou o seu professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. Estou fazendo uma aula, gente, de conhecimentos bancários. Olha só por que o nosso site é diferenciado. Nós estamos fazendo um curso online para o concurso do BASA. BASA é o Banco da Amazônia. Nesse concurso para o Banco da Amazônia, acontece o seguinte, cara. Olha só. Tem lá no edital garantias bancárias. O professor ministrou uma aula de garantias bancárias. Mas como o nosso curso ele é específico, ele é focado, o professor faz o quê? Uma pesquisa do perfil da banca. A banca é a banca do CESP. Em 2010, nós tivemos um concurso do BASA, realizado também pelo CESP. O professor baixou a prova do CESP de 2010. E esse assunto, garantias bancárias, gente, de um rol de 70 questões, foram 11 questões especificamente garantias bancárias. Ou seja, bombou, cara. Falei, não posso deixar somente com esse conhecimento nossos alunos. Eu vou gravar uma aula de correção de exercícios, vou corrigir a prova do BASA nos exercícios e, além disso, vou fazer uma aula complementar desse assunto, porque esse assunto vai despencar na prova do nosso aluno. E essas pequenas coisas fazem a diferença, gente. Vocês sabem que o nosso site é um site especializado em concurso de carreiras bancárias. Somente esse ano, 2012, nós atendemos o concurso da Caixa Econômica, tivemos mais de 300 aprovados. Atendemos o concurso do Banetes, que a prova foi semana passada. Ainda não temos a estatística de aprovados, mas com certeza vários serão alunos nossos aprovados. Inclusive, vários e-mails já recebi que os alunos foram muito bem na prova. Terceiro, Banco da Amazônia. Nós estamos agora fazendo esse curso específico e queremos ter o quê? Vários alunos aprovados. Então, essa aula aqui é uma aula de garantia bancária parte 2. Professor, explica para mim o parte 2. Parte 2 porque já tem uma aula de garantia bancária que é geral, que já foi gravada, que está disponível para vocês. Então, primeiro, vocês vão ter que assistir a aula parte 1 e depois vocês vão assistir a aula parte 2. Mas, professor, 2 vezes a mesma aula, cara, presta atenção, você tem que estudar com prioridade, com estratégia de ensino. No último concurso, 70 questões da prova de conhecimento específico, que é a prova de conhecimentos bancários, que nós dividimos em conhecimentos bancários 1 e 2, tá? São 2 cursos, 2 módulos, caíram 70 questões. E das 70 questões, 11 questões foi sobre garantia bancária, cara. Que nós vamos resolver todas essas questões agora. Legal? Assim que o aluno fica competitivo, cara. Assim que deve se estudar para concurso público. Então bora, vamos lá, vamos estudar lá, ó. Aqui, meu e-mail pessoal, lac.consultoria@gmail, com certeza, o nosso maior canal de comunicação. Qualquer coisa pode encaminhar um e-mail para a gente, que a gente terá o maior prazer de responder. Garantias. Cara, esse assunto é muito importante, meu. Sabe por quê? Pensa comigo. Você está fazendo um concurso para qual instituição? Papo reto. Banco. Pensa comigo. O banco trabalha com o quê? Dinheiro. O que o banco faz com o dinheiro? Ele empresta dinheiro. Ele trabalha com dinheiro. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que o banco vai emprestar dinheiro de terceiros para terceiros. Ele vai fazer a tal da intermediação bancária. E como vai emprestar dinheiro, o banco nessa operação, ele tem que se acercar de garantias. Ou seja, o assunto chama-se garantias bancárias. É isso que nós iremos estudar. É para dar segurança à operação. Porque dinheiro, cara, o dinheiro saiu do bolso, gastou, acabou. Não tem essa não. Então, para dar garantia, tá aqui, ó, garantias. As garantias têm como objetivo dar reforço à segurança nas operações de crédito. Durante uma operação de crédito,
as garantias deverão ser examinadas em conjunto com as informações cadastrais, a finalidade da operação, a sua forma e fontes de pagamento. Exatamente. Então, a garantia quer dar um reforço às operações. Professor, ele cai em concurso, despenca. Todo concurso público que está no edital, garantias bancárias, esse assunto é cobrado na prova. E no caso do Banco da Amazônia, eu acredito que aqui também deve despencar lá no BNDES, porque o BNDES, a política de desenvolvimento, deve despencar o assunto garantias, para dar segurança a essa operação de crédito. E quando a gente fala em garantia, o aluno tem que entender o seguinte, que nós temos dois tipos de garantias. Um tipo de garantia que é dada às pessoas, que as pessoas que dão a garantia. São chamadas de garantias pessoais. O outro tipo de garantia é aquela garantia chamada garantia real. Real. Que você vai dar o quê? Alguma coisa para garantir a operação. Professor, eu quero entender esse negócio de forma definitiva. Então vem comigo, meus filhos. Vem cá, meu filho. Sabe, comigo aqui é papo reto, né? Como é que nós vamos fazer? Olha só. Garantias pessoais. É a pessoa que dá. Então, Paulix vai querer fazer um contrato de aluguel. A imobiliária pediu o quê? Um tal de fiador. Eu vou afiançar o contrato do Paulix de locação de imóvel. Então, uma garantia pessoal. Ele quer financiar um imóvel. O banco financia, só que o banco vai fazer uma alienação fiduciária no imóvel. Ou seja, o imóvel é uma coisa real. Então, existem as garantias pessoais, que são dadas às pessoas, e existem as garantias reais, que são dadas pelas coisas. Professor, papo reto, eu gosto de uma ideia geral para a gente aprofundar no assunto. Ok, papo reto, bora, cara, aqui. Garantias pessoais. Aval e fiança. Aval é quando você dá garantia no título de crédito. Por exemplo, você assinou uma nota promissória. A nota promissória é o quê? É o título. Você assinou, você foi o avalista, você avalizou aquele título pessoalmente. Isso é o quê? Isso é o aval. Então, o aval é somente nos títulos. A fiança é dado em contratos. Contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de empréstimo, isso aí é o quê? Fiança. Você responde em ambos pelo seu patrimônio pessoal. Já na garantia real, é a alienação fiduciária, é o penhor, é a hipoteca, é a caução. Bora, vamos estudar. Então, tipos de garantia, Carol, modelo mental, dois tipos pessoais, que são as pessoas, e as reais. Pessoais, monte o modelo mental. Aval e fiança. Garantias reais. Alienação fiduciária, que sempre cai. Penhor, caução, hipoteca. Então, o que são as garantias reais? Primeiro, aval. Eu já falei para vocês que o aval, uma das características do aval que você vai dar o quê? Aval, você vai avalizar o título de crédito. Então você vai avalizar quem? A letra de câmbio, a nota promissória, o commercial paper, ou seja, o título de crédito. Então, conceito é a promessa de alguém é a promessa de alguém faz de cumprir obrigação de terceiro realizada através de um título de crédito. Se o obrigado não vier a cumprir, o avalista é quem concede o aval. O avalizado é a pessoa que recebe o aval. Professor, ficou um pouco confuso, eu li muito pausaldamente, vou ler de novo para vocês.
É a promessa que alguém faz de cumprir obrigação de terceiro realizada através de um título de crédito, se o obrigado não vier a cumprir. É claro, nota promissória, você se compromete com um compromisso de pagar o cara tal dia. Se você não pagar o cara tal dia, o cara pode cobrar dívida de quem? Do cara que foi o seu avalista. Então quem que é o avalista no aval? É o cara que vai conceder o aval. E quem que é o avalizado? É quem recebe o aval. Então você tem lá o título de crédito, não é isso? Tem um cara que é responsável pelo título, você é o quê? É um garantidor desse crédito, você é o avalista. Não existe aval em contrato, somente em títulos de crédito. Professor, 3 vezes que o senhor falou isso, eu vou falar mais 4 vezes, porque é isso que vai cair na prova. O aval é para títulos de crédito. O aval não é para contratos. Para contratos, qual que é o instrumento de garantia? Isso! Fiança! Gente, estudar é assim. Nós temos que estudar de forma integrada. Os assuntos eles vão se interagindo, fazendo comparações, o que? Uma excelente técnica de fixação de conteúdo. Não existe aval em contratos, somente em títulos de crédito. O aval é uma garantia pessoal e deve ser aceita desde que possa constar sua capacidade econômica e financeira e idoneidade moral, e além da sua capacidade jurídica, é de ser maior de idade e não estar interditado. Ou seja, a pessoa, para conceder o aval, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar no gozo dos seus direitos, não é isso? Ele tem que estar no gozo dos seus direitos. O aval não pode ser limitado e nem condicionado. O avalista responde pelo título como um todo. Cara, isso cai demais de concurso. O aval não pode ser limitado e nem condicionado. O avalista responde pelo título como um todo. Professor, eu gosto de exemplos, tudo bem. Por que ele não pode ser limitado? Primeiro, porque o aval é para o papel, para o título. Então o aval, você avalizou aquele título. Se você avalizou, gente, olha só, uma nota promissória. Nota promissória de R$10.000. Então você tem aqui, ó. Aqui é o avalista. Tá certo? Aqui é o credor. Tá certo? O credor, ele vai lá, o avalista. Esse cara aqui está avalizando o título. Ele não é limitado porque esse cara aqui, o avalista, ele responde pela essa nota promissória pelos R$10.000. Juntamente com o credor. Juntamente. Não pode ser condicionado. Significa dizer que quem tem a nota promissória pode cobrar diretamente o avalista primeiro. Pode cobrar diretamente o avalista, sem ter benefício de ordem de cobrar primeiro o credor e depois você cobrar o avalista. Não precisa. Por quê? Porque o aval, ele é limitado, ele não pode ser limitado. Por que não pode ser limitado? Porque ele na totalidade do valor do título e não tem condições, então ele pode executar diretamente quem? O avalista. Ele responde por o todo do título, ele responde por esse documento. Quem mandou o cara assinar esse documento, não é isso? Cada um sua cabeça, sua sentença. Eu já levei muito pau, gente, esse negócio de ser fiador, viu? Muito pau. Já levei muita cacetada. Mas são coisas da vida, né, que a gente aprende, né? O aval dado para o procurador, quando esse é o próprio emitente do título, tem sua validade dependente dos poderes expressos no respectivo instrumento de procuração, desde que lavrado em cartório competente. Nas procurações, os poderes devem ser expressos de forma clara para a modalidade do título avalizado.
Essa informação é só para mandar um recado para vocês, que pode ser concedido o aval por procuração. Só que essa procuração tem que ser o que, gente? Essa procuração tem que ser registrada em cartório de acordo com o nosso Código Civil. Tá certo, gente? Tem que estar expressos os poderes do procurador para conceder esse aval. Moral da história, é permitido realizar o aval por procuração? Sim, desde que atenda às formalidades legais. Pronto, isso que vai cair na prova. O aval prestado por pessoas jurídicas somente é válido quando permitido expressamente no contrato ou no estatuto social da empresa. A simples omissão determina a impossibilidade de prestar o aval. Professor, o que vai cair na prova desse assunto? É papo reto. A prova vai querer saber de você. Se as pessoas jurídicas podem conceder aval, que as pessoas jurídicas podem ser avalistas. E aí? Você vai falar o seguinte, depende. Depende do quê? Se no contrato ou estatuto social, contrato social, não é isso? No caso de empresas, estatuto no caso das fundações, não é isso? Ou no contrato, no estatuto, tem expressamente essa prerrogativa da instituição conceder o aval. Caso o estatuto e o contrato sejam omisso, a instituição a pessoa jurídica não pode conceder o tal do aval. Bingo. Nossa, cara, essa pergunta é 10, cara. Essa pergunta seleciona pessoas. Essa pergunta seleciona pessoas, seleciona mesmo. Seleciona bastante pessoas, sim, claro. O aval prestado por pessoas casadas compromete o patrimônio do casal até o limite da meação do cônjuge, e que é a metade do patrimônio do casal. Portanto, é recomendável que se tome também o aval do outro cônjuge. Exemplo, se o marido entra como aval, é recomendável que se tome o aval da esposa ou vice-versa. Professor, então isso aqui pode ser questão de concurso? Pode ser. E lá no BASA 2010, no Banco da Amazônia, caiu esse cara aqui, bicho. Presta atenção aqui, meu amigo. Vem cá, meu amigo, olha só. Casamento é um contrato. Não é só aliança não, cara. Tá? Olha aí, não é só aliança não. Tá aí, não é só aliança. Eu ia falar em aliança, né? Estamos se aproximando aí do dia 12 de junho. Que é o quê? Dia dos namorados, não é isso, gente? Então o professor vai dar um desconto para vocês. No dia 12 de junho vocês vão namorar, viu? Vocês vão deixar o estudo um pouquinho de lado, tá certo? E vão lá se confraternizar no dia dos namorados, que é um dia importante. Não interessa se já é casado, não é casado, vão namorar dia 12 de junho. Vai lá, cana. Vou voltar aqui. Casamento, aliança, não é isso? O cara é casado com regime de separação total de bens. E aí? Se é de regime de separação total de bens, o cara vai assinar o aval e ele vai responder por tudo. Agora, se o cara é casado com um regime de comunhão total de bens, comunhão, união total, aí é o seguinte, o patrimônio do cônjuge, do casal, ele vai responder pelo valor somente pela metade, porque o aval não pode adentrar da outra metade do patrimônio da esposa. Para se adentrar no patrimônio da esposa, tem que colocar a mulher para assinar o negócio lá. Se assinou, aí vai ser o quê? Vai responder pelo patrimônio dos 50% do marido e 50% da mulher. Bingo, 10. Tá certo? Então isso que está dizendo aí. Isso vai cair no concurso, hein? Bora. Fiança. Então aval é só isso. Aval é fácil, cara. Não dá para perder ponto. Não dá. Fiança. Fiança é uma garantia cujo fiador, seja pessoa física e jurídica, se constitui como principal responsável pelo pagamento das obrigações assumidas pelo afiançado, pessoa física ou jurídica, caso esta não cumpra as obrigações contratadas. Professor, vamos lá, me ajude. Te ajudo. Então é o seguinte, cara. Na fiança,
Na fiança vai ocorrer o seguinte. Na fiança. Primeira coisa. A fiança pode ser concedida pela pessoa física ou pessoa jurídica. E ela pode ser recebida também pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. O fiador vai assumir pelo não débito de quem? Do credor. Ele passa a ser o principal. Só que aqui, diferentemente do aval, é o seguinte. Tem duas diferenças importantíssimas aqui, cara. Papo reto. Primeiro, que no aval o mecanismo é semelhante. As duas são o quê? Garantias pessoais. No aval é no título de crédito. Esse cara aqui é no contrato. A fiança é sempre estabelecida em relação a um contrato. Aval é título de crédito. Outra coisa, chamado benefício de ordem. Isso pode cair na sua prova. Anota em benefício de ordem. Eu vou matar os dois assuntos uma pancada só. Lá no aval não há benefício de ordens. Ok? Na fiança, 2 pontos. Regra geral, há benefício de ordens. De novo. Aval, não há benefício de ordem. Fiança, regra geral, há benefício de ordens. Agora eu quero a explicação, professor. O que é tal do benefício de ordem? Benefício de ordem é qual a ordem a ser seguida. Por exemplo, no concurso público. No concurso público há benefício de ordem. Como assim, prof? O primeiro colocado, ele tem o benefício de ser o primeiro a ser chamado. O segundo tem o direito de ser o segundo a ser chamado, e assim por diante.